Olá meus amigos, olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez a mais uma lição da Escola Sabatina. Hoje nós iremos falar sobre o último rei desses 5 reis de Israel. Já falamos sobre Josias, já falamos sobre Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e agora vamos falar sobre Zedequias. Bom, para começarmos mais um estudo aí sobre a palavra do Senhor, hoje na parte da quarta-feira, 14 de outubro, vamos ler um texto. Vamos começar lendo a palavra de Deus, o texto que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 11 a 14, que diz o seguinte: Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Então nós podemos ver aqui alguns aspectos do rei Zedequias. Aqui diz que ele começou a reinar com 21 anos de idade e reinou durante 11 anos, certo? O rei Zedequias foi colocado ali por Nabucodonosor, como um rei fantoche ou um rei de mentira, só para tirar uma onda ali com o povo de Israel. Era o que o rei Nabucodonosor queria fazer. E como os outros reis, o rei Zedequias também fez o que era mal perante o Senhor. E aí, mais e mais, o povo foi se fazendo coisas ruins, coisas maus, praticando o pecado. Nós vemos também que o rei ele não quis se humilhar perante Jeremias, que falava da parte do Senhor. Obstinou tanto o seu coração que não quis se voltar para Deus. E a parte central aí da apostasia desse povo é que eles começaram a praticar todas as abominações dos gentios. Aquele povo que deveria servir como exemplo, como espelho para todas as nações, estavam praticando as coisas que os seus vizinhos praticavam. Em vez de servir como exemplo, em vez de influenciar, o povo estava sendo influenciado. E aí começa mais uma vez a degradação, começa mais uma vez uma ruína maior para a nação de Israel. Mas o rei Zedequias ele chama o profeta Jeremias e tem uma conversa com o profeta. E isso está registrado em Jeremias capítulo 38, versículo 14 ao 18. E é o verso que nós iremos ler neste momento. Jeremias capítulo 38, verso 14 ao 18. Diz o seguinte: Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, a terceira entrada na casa do Senhor, e lhe disse: Quero perguntar-te uma coisa, nada me encubras. Então Jeremias disse a Zedequias: Se eu te disser, porventura não me matarás? Se eu te aconselhar, não me entenderás? Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não te matarei nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram tirar-te a vida. Então Jeremias disse a Zedequias:
Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma e esta cidade não se queimará, e viverás tu e a tua casa. Mas se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das suas mãos. Então aqui o rei Zedequias, ele chama o profeta Jeremias para ter uma conversa. Aí o profeta Jeremias, temendo que o rei pudesse mandar matá-lo, faz o rei jurar, e o rei jura ali a Jeremias que não fará nada contra ele. E o rei faz uma pergunta. Na verdade, nós não vemos essa pergunta nos versos, mas no decorrer da conversa, nós podemos imaginar o que foi que o rei perguntou a Jeremias. O rei pergunta se ele devia ser se submeter à Babilônia ou não, ou se poderia lutar contra ela. Então Jeremias responde aí no versículo 17 e 18, né? Se você se render à Babilônia, se você se submeter à Babilônia, você viverá e o reino também viverá. Mas se não, você, infelizmente, e essa cidade será destruída e você será morto. Zedequias chama Jeremias com o intuito de fazer uma pergunta e queria que Jeremias respondesse aquilo que ele queria. Só que Jeremias dá a palavra do Senhor. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Muitas pessoas procuram perguntas às pessoas, procurando encontrar as respostas que elas acham que é certo. Mas na verdade, nós temos que entender uma coisa: às vezes nada do que queremos é o que realmente é. E por isso que muitas pessoas estão sendo enganadas por aí afora. Porque muitas pessoas dizem o que elas querem ouvir e não dizem o que realmente Deus quer para elas. O que realmente Deus queria nesse episódio para Zedequias é que ele fosse submisso à Babilônia. Mas ele não deu ouvido ao profeta Jeremias. Ele não dá ouvido ao profeta Jeremias e então vai aí de contrário à palavra de Jeremias, à palavra de Deus, e se dá mal, nós sabemos, aí no final das contas. Qual é a mensagem aqui para nós? A mensagem aqui para nós é que nós devemos ser exemplos. Nós devemos influenciar e não sermos influenciados. Então, se você hoje está me ouvindo, me vendo, me assistindo por meio desse vídeo, seja uma influência. Não seja influenciado. Deus quer te usar para que você possa alcançar outras pessoas. Deus, Ele quer te fazer como Jeremias, para falar a sua palavra verdadeira para as outras pessoas. Para que você não seja influenciado a fazer coisas más, a fazer aquilo que os seus vizinhos fazem, a fazer aquilo que aquelas pessoas de certa denominação fazem. Mas Deus quer que você faça aquilo que é correto perante Ele, correto perante o Senhor. Essa é a mensagem para nós, essa é a mensagem para cada um de nós. Que nós não pratiquemos as abominações dos gentios como o povo fez, e aí caiu num declínio, numa crise espiritual tremenda. Nós temos muitas lições para tirar dessa lição em geral. Primeiro, com o rei Josias, fez o que era bom perante o Senhor, e ali ele conseguiu todas as coisas no seu reino: paz, prosperidade e amor. E depois os outros reis que vieram começaram a fazer o que era mal perante o Senhor e declinaram, caíram, foram levados cativos e as coisas não andaram muito boas. Tudo foi de mal a pior. Então que nós comecemos a pensar, que nós possamos refletir e possamos então andar nos caminhos de Deus. Para quê? Para que a nossa vida vá bem, para que Deus esteja conosco, para que nós possamos fazer a sua vontade
e assim Ele possa nos abençoar com ricas bênçãos, mas não bênçãos materiais, bênçãos espirituais. E um dia teremos a maior recompensa, que é estarmos com Cristo no céu. Por isso, meus amigos, essa foi a lição de hoje. Amanhã entraremos em mais um assunto sobre os 5 reis de Israel. Amanhã, o remanescente. Já vimos os 5 reis e amanhã vamos ver o remanescente, o que sobrou, o que restou. Por isso, fiquem comigo e amanhã iremos estudar mais esse assunto para complementarmos ainda mais sobre os últimos 5 reis de Israel. Por isso, meus amigos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.